Boa tarde, olá, 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 olá. Boa tarde, leitores de Uma Vida com Propósitos, para que eu estou na Terra. Boa tarde, Irla Mirelli. Tudo bem, gente? Estamos chegando aí ao dia 12. Hoje é dia 2, né? 12, gente, perdão. É que eu tô com cabeça que faltam 10 dias, eu tô perdido, peraí. Hoje é o dia 32, então não tirei 12. É que eu tava falando que vai faltar, a partir do dia 1º de outubro, faltaria 12 dias pra acabar, né? Boa tarde, Eliane Gardim, tudo bem? Então, gente, hoje é dia 32, o dia 32 do livro Uma Vida com Propósito. Uau, hein? Daqui 10 dias nós terminamos o livro. 10 dias. Uau, que epopeia, hein? E esse capítulo aqui fala sobre usando o que Deus deu a você, como nós podemos de fato usar. Ele vai se aprofundar um pouquinho mais na questão do serviço. E ele começa com um provérbio dinamarquês, já de cara aqui fala, depois de uma citação de Romanos, tal, ele fala aqui embaixo aqui um provérbio dinamarquês que diz o seguinte: o que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Ou seja, Deus me deu uma vida, isso é um presente. Agora, o que eu faço com a minha vida, né, o que eu faço com esse presente, acaba sendo um presente para Deus, né? O que você é constitui o presente de Deus para você. E o que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. E aí, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né, com o nosso presente, para ser esse presente para Deus, né? Aí tem aí uma citação que ele diz aí na página 284, a primeira página do capítulo: o melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Por isso nós vimos a questão do forma, né, nessas duas últimas lives, nos dois últimos capítulos. Para isso você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. E aí, como a gente pode descobrir essa nossa forma, né, para poder desenvolver ao máximo? E ele vai explorar aqui nesse capítulo a respeito de nós praticarmos, né, nos dispormos a um trabalho. Aí ele começa aqui comentando, né? Comece avaliando seus dons e habilidades. O que eu sou bom? O que eu faço bem? O que as coisas que eu coloco a mão nessa área aqui funcionam melhor, são mais eficazes, funcionam de uma maneira efetiva? Aí é interessante também que fazer uma lista, né, das coisas que você costuma fazer bem, ou que outras pessoas falam: você é muito bom nisso. Sabe, você é legal nisso, ele comenta aqui que dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados pelos outros. O que as pessoas acham que eu sou bom? Qual a área da vida que eu sempre recebi elogios? Sabe? E é interessante que em algumas áreas você pode aperfeiçoar ainda mais. Você descobrindo que você tem chão para isso, né? Chão para evoluir. Seguindo aí, gente, para acelerar um pouquinho, lá na página 286, ele comenta assim: a melhor maneira, a primeira linha da página desse capítulo: a melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Não dá pra gente ficar tentando conjecturar qual será a minha melhor área de trabalho, em que eu posso fazer, até mesmo na igreja, para Deus, para as pessoas, que eu sou bom. Vamos lá, ficar pensando somente assim: o que eu posso ser, qual a área que eu vou trabalhar. O caminho não é esse. Ele fala que o caminho é inverso. Ele comenta que geralmente algumas pessoas falam que a gente tem que descobrir nosso dom, né, e aí servir em algum ministério, em alguma área de atuação. Ele fala que na verdade é o contrário que funciona. A gente começa a servir e depois a gente vê se encaixa ou não. E eu tenho uma história para contar sobre isso, gente. Eu passei por uma situação muito maluca em 2009, quando eu comecei a frequentar uma igreja, onde o pastor pediu encarecidamente que nós... como posso dizer? Ele falou: gente, estamos precisando de professores para o ensino infantil, né? No Ministério Infantil de Ensino. Estamos pedindo encarecidamente professores e tal. E eu, na minha cabeça, eu estava no meu último ano de faculdade, eu vi aquela frase do pastor, eu falei: poxa, eu estou sempre falando, né, que gostaria de... Boa tarde, Camila Braga, você está aí, agora que eu te vi. Eu fiquei pensando: poxa, eu posso servir na igreja, né? Meu desejo é ser professor. Por que não começar como professor de escola bíblica, né? Professor do Ministério Infantil. Pensei isso. Bom,
E aí lá fui eu deixar meu nome para o Ministério Infantil, para dar aulas para crianças. Eu fui por uma necessidade. Eu lembro até que eu conversei com o pastor e eu falei, pastor, eu fui porque o senhor usou a palavra encarecidamente. Estamos precisando encarecidamente de professores. Eu falei, gente, estão carecendo mesmo, estão precisando encarecidamente. Eu fui ajudar lá. Gente, tá entre a gente aqui, tá? Eu já saí daquela igreja faz tempo, mas eu detestei. Eu não nasci para aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. É uma coisa, eu não sei, criança para mim é um negócio que me deixa maluco. Eu trabalho com adolescentes, a praia, a pegada é outra, a linguagem é outra. Estou aqui, querendo ter, né? Shakira, Camila Shakira. Viti, boa tarde, Viti, tudo bem? Mas, gente, essa experiência do Ministério Infantil me deixou assim, maluco, assim. Eu lembro que foi uma experiência muito, eu não aguentava mais. Eu ia para a igreja, eu ia quando era para servir, era uma série de problemas também, porque eu tinha uma escala, eu fazia estágio, e meu estágio tinha trabalhos no final de semana, e eu tinha uma escala no meu trabalho. Eu só podia estar na igreja nos finais de semana que eu não estava escalado. Mas aí quando eu estava na igreja, era o único dia que eu podia servir no Ministério Infantil. Então assim, quando eu ia para a igreja, ao invés de sentar na igreja e me alimentar, eu tinha que servir. Então foi um ativismo muito grande. Eu comecei a fazer muito mais atividades do que me alimentar da palavra. E uma época eu estava precisando muito me alimentar, que era o último ano de faculdade, minha cabeça estava explodindo. Eu tinha 20 para 21 anos de idade. E eu fiquei em parafuso, porque eu falei, eu preciso me organizar. E um dia, vou até contar a história, eu estava no velório do pai de um irmão da igreja, né, o pai do Silvino lá, ele faleceu, e nós fomos no velório, e o pastor da minha igreja foi fazer o funeral, o ofício fúnebre. E eu tava lá, eu aprendi, gente, uma coisa que eu aprendi com a igreja, a gente tem que ser igreja em todos os momentos, principalmente em funeral. Eu conheço muito assim, eu vejo muito como a igreja ama nos funerais. E eu faço questão, se eu posso ir a algum funeral de algum, sabe, de algum ente querido de alguém ali e tal, se eu estou na cidade, já fui muito funeral, gente, de pessoas que eu conheço só a pessoa, não o pai dela, sabe, a pessoa que morreu, tal, eu conheço só a pessoa mesmo, sabe? Já fui em alguns funerais e eu lembro, eu acredito que igreja seja isso. Inclusive quando meu pai faleceu, eu senti muito esse carinho. Deus me permitiu vivenciar isso e sabe, com toda uma retribuição. Não que a gente faça para ser retribuído, mas a gente faz porque acho que a igreja tem que fazer esse papel mesmo. Mas eu estive no velório do pai do Silvino e nisso, a caminho depois do ofício fúnebre, a caminho da sepultura, para sepultar, tal, estava eu conversando com o pastor. E ele perguntou, Diego, como você está no Ministério Infantil? Porque eu já sabia que estava acontecendo uma confusão lá, assim, a respeito de liderança. Precisava de uma outra pessoa para assumir a liderança, porque a líder estava saindo e não tinha quem assumisse. E eu imaginei que ele ia jogar a bola para mim, para que eu fosse o líder de ministério do ensino infantil. Imagina só, e ele não estava por dentro que eu não estava gostando. E daí foi o momento, falei, já que estou no cemitério aqui, eu vou me sepultar aqui. Eu falei, pastor, eu tô detestando, pastor. Não é a minha praia. Eu não quero mais. Gente, eu abri o jogo, abri meu coração, sabe? Tipo, E foi libertador. E o pastor começou a rir. Falou, Diego, você tá sofrendo à toa. Tá bom, tudo bem. Não, já entendi, tudo bem. Não precisa mais ir. Mas levamos na esportiva. Eu abri meu coração. Mas eu tava sofrendo, gente. Sofrendo porque eu tava atendendo uma necessidade da igreja. Mas eu mesmo não era a minha praia. Mas eu me dispus a servir. Eu acredito que Deus me aprovou nisso, sabe? Porque eu fui para servir e, né? E fui lá. Depois o que aconteceu? Daí depois outra pessoa assumiu o ministério. Eu saí do ministério e tal. Foi, sabe? Joguei bem limpo com o pastor. Depois entrei na diaconia. Fui de ser diácono. Fui durante anos diácono, servindo ceia e tal. Ligando o ar-condicionado, desligando o ar-condicionado, arrumando as cadeiras, chegando mais cedo, saindo mais tarde. Coisa de igreja. Muito legal servir. E, enfim, foi isso, gente. Foi maluco. Eu queria comentar com vocês porque essa experiência de eu não era minha praia, mas eu fui e vi que realmente não era minha praia. Mas tem coisas que você vai servir e você fala, legal. Agora, quem é o Diego hoje na fila do pão? Quem é o Diego na igreja? Eu agora estou um pouco afastado por conta do acidente, mas eu trabalho no Ministério de Mídia. O Ministério que fica na câmera, filmando, transmitindo culto. Eu trabalho, eu
atuo nesse ministério. Então, atualmente estou afastado, mas quando estiver inteiraço, estarei de volta. Mas só para inspirar um pouquinho vocês a pensarem um pouquinho sobre isso, tá? Comece a servir, gente. Enquanto nós estivermos envolvidos em servir, aí nós vamos descobrir a nossa aptidão. E aí, gente, também entender que não tem idade para isso, porque o Rick Warren ele comenta aqui que conhece uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corrida de 10 mil metros, né? Ou seja, 10 quilômetros, e ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Olha que velhinha simpática, 78 anos ela começou a correr, hoje ela tem 90 e ganha competição de 10 quilômetros. Olha só. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir e ponto final, tá? Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Outra coisa também para poder desenvolver aquilo que Deus... usar aquilo que Deus nos deu é examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Aí ele comenta aqui, experiências esquecidas são inúteis. Eis aí uma boa razão para manter um diário espiritual. A gente tem que lembrar o que a gente aprendeu até agora, né? O que a gente vivenciou até agora. Anotar isso. Né? Quais são as experiências que vivenciamos. É raro perceber, aqui é interessante, isso aqui eu vou fazer questão de ler, tá, gente? Na página 287. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, quando a gente está passando pela situação, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Né? Em João 13:7. Famosa expressão. Aqui está na NVI, mas na Almeida assim, o que faço agora não compreendes, mas hás de compreender mais tarde. Né? E é bem isso. Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Então, na hora que a gente estiver passando, analisar nossa vida, quais são as experiências que a gente já passou e que você aprendeu com elas? Tudo isso pode ser um indício de você falar, olha, essas experiências me servem para servir. Essas experiências me servem para servir. Talvez assim, quem já passou por perdas pode ensinar sobre perdas. Quem já passou por divórcio pode ensinar sobre divórcio. Quem já passou por criação de filho, como ele já falou no capítulo anterior, criação de filhos com síndrome de Down. Quem mais pode aconselhar um casal que tem um filho com síndrome de Down? Quem já teve um filho com síndrome de Down e sabe lidar e aprendeu a lidar. Então, assim, esse organismo todo de você compartilhar experiências é que traz o crescimento para o corpo de Cristo. Seguindo aí na página 288, falando sobre a forma. Vou ler rapidinho, já tinha umas partes mais longas, estavam lá. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. É não se comparar com outra pessoa. Tá? Aí, até eu acho interessante, finalmente eu entendi uma parte da Bíblia, né, que ele comenta assim, na verdade uma interpretação daquela passagem que Paulo fala, né? Corramos a carreira que Deus tem proposto pra gente. Ele comenta aqui, assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, abre aspas, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Fecha aspas, Hebreus 12:1, versão Bíblia Viva. Então assim, como se estivéssemos nadando numa raia, né? É aquela raia. A gente tem que olhar para a nossa raia. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado, né? Simplesmente concentre em terminar a sua corrida. Falei de natação também, que tem uma raia, né? Ou uma raia de corrida de pista de atletismo. Independente do que. Olha para aquela faixa de terra, de pista, de areia, de água, né? Tudo que for aquilo. Isso aqui é minha corrida. Não olhar para a raia do lado. Sabe, ganhar ou perder, não acredito que nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo ganhar. Entendedores entenderão essa expressão aqui, tudo bem. Quem entendeu, dá um riso aí, kkkk. Vamos lá, gente, olha só. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando a comparar com o seu ministério com o do outro, induzindo a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Olha só, o inimigo ele vai tentar tirar nosso ânimo através da comparação com o outro,
Ou a tentar assim, tipo, você sabe que aquilo não é para você fazer e você está fazendo de maneira forçosa, tá? Adaptando o seu ministério. Então, uma questão que ele assinala aqui. Toda vez que você começar a perder a alegria no exercício de seu ministério, daquilo que você está fazendo para Deus, verifique se uma dessas tentações é a causa. Se você está comparando com o outro, ou você está tentando adaptar aquilo que você foi chamado para fazer às necessidades do outro, ou à expectativa, melhor dizendo, a expectativa dos outros. Isso é ruim. E aí, gente, o problema da comparação, que ele deixa até claro aqui num parágrafo mais extenso, vou resumir, tá? Que fala o seguinte, que a comparação ela é danosa das duas formas. Que se você compara, você vê que existem pessoas que fazem melhor o trabalho do que você desencoraja e fala, nossa, tem gente que faz melhor que eu, né? Tem gente que faz melhor que eu, então, poxa, você desencoraja. E por outro lado, se você olha para a vida das pessoas e vê que você faz melhor que elas, você pode ter a tendência de ficar arrogante. Ah lá, olha só como eu sou bom. Olha só o outro como faz bem pior que eu. Eu sou muito melhor do que eu faço. Das duas formas está errado. Você não pode comparar para ficar sentindo-se inferior. Você não pode se comparar para ficar se sentindo superior. É entender que o pé da cruz ele é plano. Gente, essa exposição eu acho muito legal. O pé da cruz é plano. Diante da cruz de Jesus, todos nós somos iguais. Iguais. A gente tem que buscar sempre se aperfeiçoar, mas não para querer ser melhor que o outro, mas para poder fazer o melhor para o Senhor. Tá? E finalizando, lá na página 290, chegamos quase na página 300 já, 290, ele fala uma coisa que eu coloquei no post de hoje. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. É como a parábola dos talentos. O cara que deu um talento, o rapaz que recebeu um talento só e enterrou, Deus tirou aquele talento dele, o único que ele tinha, e deu para o cara que tinha 10, que tinha multiplicado os talentos. Olha que interessante, gente. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus deu de presente para a gente pode perder. Por isso que aquele dom que você identifica que Deus colocou na sua vida e só você pode fazer, e você tem uma coisa específica que Deus te ama, Ele não criou você à toa. Deus não joga fora experiências, etc. Já estamos vendo nesses capítulos aqui. Deus colocou alguma coisa em você que só você pode usar para a glória dele. Só você pode usar para o serviço. Só você pode usar para abençoar pessoas. Então, olha para aquilo que Deus te deu e usa. Senão você vai perder. Usa, senão você vai perder. Deus colocou alguma coisa na tua mão? Eu acho legal ter um versículo na Bíblia que fala: tudo que vier à minha mão. Melhor, tudo que vier à sua mão. Eu sempre falo para mim esse versículo. Mas tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Frisa bem isso, conforme as suas forças. Conforme a sua forma também, a gente pode pensar aqui. Porque onde você vai depois não tem mais obra nenhuma para ser feita. Faça conforme suas forças. Mete a cara e faz. Está dentro dos seus conformes? Dá para você fazer? Faz. Tá? Mas é interessante ser conforme suas forças, tá, gente? Que tem gente que às vezes quer fazer mais do que está disposto e abraça o mundo com as patinhas. E aí não tem mais como... Não dá. Tem que saber o que você faz. Então a gente vira um ativismo. A gente tem que escolher para aquilo que a gente vai trabalhar. Sabe? Escolher para aquilo que a gente vai atuar. Senão daqui a pouco você está vivendo só em prol daquilo. Então tem que escolher, trabalhar, fazer o seu melhor. Mas também pode virar um ativismo, tá? Isso by me. Eu falo isso porque eu gosto de citar bem essas coisas. Porque eu vejo que às vezes vira um ativismo, tá? Muita coisa em cima de uma única pessoa. Não dá, não rola. Eu já cheguei a fazer várias vezes isso. Nessa época eu trabalhava no Ministério Infantil. Eu atuava no Ministério de Missões. Eu atuava também no Ministério de Jovens. Ajudava minha líder de jovens no Ministério de Jovens. Tudo ao mesmo tempo agora. 3 funções. Falei, não, vai cair fora o Ministério Infantil porque não estava dando conta. Babezinha, Lira, tudo bem? Sim, perde mesmo. Se você... sobre a questão de atrofiar os músculos, né? Sim, perde mesmo. Mas se você se movimentar, Deus vai acrescentando cada dia mais. Exatamente como se fosse um músculo, né? Vai cada vez mais agrandando suas possibilidades. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Gente, aí ele comenta aí mais algumas questões a respeito de a questão da prática, né? Você faz muito e você se aperfeiçoa. É até uma frase que eu gosto muito,
Fala assim, por que que os gaúchos fazem um bom churrasco? Porque eles fazem muito. Os gaúchos fazem um bom churrasco porque eles fazem muito churrasco. E fazem um dos melhores churrascos do mundo. Não é só do Brasil, não. Porque eles fazem demais. Porque lá no sul é quase um boi para cada gaúcho. Tem muita vaca, muito boi, muito gado, muita pecuária. Então eles têm muita demanda de carne lá. E eles consomem muita carne, fazem muito churrasco. E por isso que eles fazem o melhor churrasco. Onde é que eu quero chegar com isso? Se a gente faz muito uma coisa, a gente fica bom naquilo. Se a gente faz muito uma coisa, a gente fica bom naquilo. Eu trabalho com comunicação, né? Falo. Gente, eu falo e me comunico bem porque eu faço muito isso. Porque toda hora eu tô na sala de aula. Não é porque o Diego é bom, é porque o Diego pratica. Então, pratique. Pratique para Deus também, para que você possa aperfeiçoar na obra. Tá bom, gente? Deus abençoe. Passamos quanto tempo hoje? 22 minutos. Amanhã, 5 da tarde, capítulo 33, Idade de Jesus e a minha idade também. Ó, que lindo! Página 33, capítulo 33, Como agem os verdadeiros servos. Até amanhã. Deus abençoe e nos vemos. Tchau, tchau.